Boa noite, gente! Boa noite, Claudinha! Boa noite, Maria, Fernando! Boa noite, Lá! Boa noite, Lala! Gente, sejam todos muito bem-vindos aqui nesse encontro da paz de hoje, né? Para a gente começar, então, esse encontro de hoje, que vai ser maravilhoso, tenho certeza que Deus escolheu cada um para estar aqui hoje. Vou começar cantando uma música que eu gosto muito. E eu acho que tem muito a ver com o que o Ló vai falar hoje pra gente. Andei falando de você, andei falando do que você fez em mim, e eles perguntaram como pode Deus amar assim. Andei falando de você, andei mostrando que o amor fez em mim. E eles perguntaram que Deus é esse e onde ele mora. E eu falei que você mora aqui, que você mora em mim. Tá destruída, mas eu sou a sua casa. E eu falei que você me escolheu e decidiu morar. Eu só falei que é amor, só falei que é amor. Eu não mereci, foi tua graça que me salvou, que me escolheu. Eu te recebi, foi pela graça, e agora eu sei, sua casa sou eu. E eu queria que cada um parasse para refletir aqui hoje. Aonde você está escolhendo guardar Deus na sua vida? Qual lugar você está escolhendo para ele ficar com você? Será que você está conseguindo dar uma casa do tamanho que ele precisa ocupar? Você está separando espaço suficiente para você ter essa intimidade com Deus? Pensa nessas coisas. E pense em como você quer estar perto dele daqui em diante. E eu falei que você mora aqui, que você mora em mim. Tá destruída, mas eu sou a sua casa. E eu falei que você me escolheu e decidiu morar. Eu só falei que é amor, só falei que é amor. Eu não mereci, foi tua graça que me salvou, que me escolheu. Eu te recebi, foi pela graça, e agora eu sei, sua casa sou eu. Eu não consigo entender, tá tudo bem. Podes morar, serei sua casa. Eu não consigo entender, tá tudo bem. Podes morar, serei tua casa. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Sejam todos bem-vindos a esse encontro, né? Tenho certeza que Deus escolheu cada um que está aqui. Hoje é um dia muito especial, né? Tem um tempão que eu estou tentando trazer o Ló para poder falar um pouquinho. E, assim, toda vez que eu vejo o Ló falando, sempre eu sinto que alguma coisa é para mim. Sempre sinto que Deus está na presença desse lugar, né?
sempre são palavras muito abençoadas. Então, assim, antes de eu chamar o convidado especial de hoje, eu queria chamar a Fê para fazer a respiração do coração. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Maria Luísa. Todas as segundas eu abro o encontro com uma respiração. Agora eu quero que vocês sentem em uma posição confortável, que vocês fechem os olhos, coloquem a mão no coração e respira fundo. Inspira coisa boa, inspira alegria, paz. E solta tudo de ruim que está dentro do seu coração, que está tirando sua concentração, que está te incomodando, a raiva, a angústia, o ódio. Mais uma vez, inspira coisa boa, inspira harmonia, a força do Espírito Santo. E solta tudo de ruim que está ocupando um espaço no seu coração que podia ser bom. Solta tudo de ruim que aconteceu no seu dia, que aconteceu na semana passada. Mais uma vez, inspira coisa boa. Inspira paz, harmonia, amor. E solta tudo de ruim que está impedindo o Senhor de entrar no seu coração. Tudo de ruim que magoa o Senhor, tudo de ruim que te magoa. Hoje eu peço ao Senhor que o nosso encontro seja abençoado. Que tudo que Ele quer nos dizer, Ele coloque na boca de cada pessoa que vai falar aqui hoje. E cada pessoa que entrou vai sair diferente de como entrou. Intimidade com Deus. Deus é o nosso melhor amigo. E a gente sempre pode falar tudo que a gente sente, tudo que a gente pensa para Ele. E nós devemos sempre falar dele para as pessoas, para transmitir a luz para elas. Porque pode ser que a gente não está percebendo, mas aquela pessoa por dentro está triste e está precisando realmente de uma luz. Muitas vezes a gente tem vergonha de falar de Deus. Mas será por que a gente não tem vergonha de falar mal das pessoas? Será por que a gente não tem vergonha ou também de contar uma coisa boa dos nossos amigos? Porque Deus também é nosso amigo. Deus é a coisa mais pura do mundo. E Ele sempre está pronto para nos ajudar. E nós podemos confiar nele, assim como confiamos no nosso melhor amigo. Deus sabe de tudo. Tudo que a gente faz, Ele sabe. E Ele vê. Ele quer que a gente confia nele para falarmos as coisas que estão nos nossos corações. Deus sabe de cada coisa que você sente, cada coisa que você pensa, cada coisa que você fala. Só que Ele quer ter essa intimidade conosco. Ele quer que nós falamos com Ele. Ele quer que nós tenhamos coragem de dizer as coisas para Ele, assim como falamos com o nosso melhor amigo. Peça ao Senhor, essa noite, que você possa ser sincero com Ele e que você possa ter uma intimidade eterna com Ele. Amém? Amém. Amém. Obrigada, Maluzinha, sempre confortando nossos corações do jeito mais lindo. Então, agora eu queria chamar o Ló para poder falar um pouquinho. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite, gente. Qual que é o nome dessa princesa que estava aqui antes? Eu perdi. Malu. Malu. Eu não preciso falar mais nada, a gente pode ir embora, gente. A gente pode desligar aqui, a gente está abençoado, porque, assim, que oração e que início bonito, gostoso de sentir, paz. E, assim, Deus usando aqueles que a gente às vezes menos espera, usando na simplicidade, né? Usando
na pureza. Que lindo. Eu já estou aqui assim, graças a Deus eu estou aqui hoje para ter escutado isso. Ô, Cecília, obrigado, viu, pelo convite. É um prazer estar aqui. É um prazer. Eu fiquei assustado aqui até com a quantidade de pessoas. Gente, prazerão poder aqui conversar um pouquinho com vocês. E acho que pode ser assim, né, numa conversa, quem se sentir à vontade para intervir, para falar. A gente está acostumado mais no presencial, então no online a gente fica assim, né, sem saber até por onde ir. Enfim, mas vocês ficarem à vontade, se quiserem intervir, perguntar, falar alguma coisa, para que a gente torne isso aqui também uma conversa. E para iniciar, assim, né, deixar bem claro também que às vezes a gente é chamado para falar um pouquinho de Jesus, e a gente está numa posição de muita humildade pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Então aqui eu não estou aqui na condição de ensinar nada para ninguém, enfim, é só para a gente ter uma troca mesmo, conversar, bater um papo, e falar um pouquinho sobre essa intimidade de Deus, né, com a gente e da gente com Deus também. Essa intimidade vem tocando no nosso coração. Eu e meus amigos, até queria falar deles, que eles estão aqui, Lucão, Michel. Quando a gente vai palestrar, fazer alguma intervenção, a gente sempre vai junto. E mais uma vez eles estão aqui, a gente sempre anda, a gente nunca anda sozinho. E Deus tem falado de intimidade no nosso coração há alguns anos já, sabe? De sentir essa intimidade, de dar voz para essa intimidade, de entender como é que funciona esse caminhar com Deus, esse caminhar com Jesus. E quando a Cecília propôs esse momentinho, acho que era um momento da gente reforçar isso, principalmente aqui a gente está num ambiente muito diverso, bastante pessoas, às vezes com fés diferentes, formas de acreditar diferentes. E a intimidade é uma coisa que ela pega qualquer um de nós aqui, né? Essa intimidade com Deus, essa intimidade com Jesus, ou com o que quer que você acredite, ela é necessária para que a gente consiga entender qual que é o motivo da gente estar aqui hoje, né? O motivo da gente estar vivendo nesse mundo, o motivo da gente acordar todos os dias, o motivo da gente lutar contra tudo todos os dias e chegar até o final de um dia como esse, que para muitos aqui pode ter sido difícil, pode ter sido conturbado, pode ter sido problemático, mas assim como a Malu disse, é hora da gente reforçar essa intimidade, largar a mão desses problemas, largar a mão dessas dificuldades e viver aquilo que Jesus sonhou para a gente. E para iniciar aqui, eu queria fazer duas perguntinhas iniciais, só para a gente começar esse momento, que é né, assim, qual o lugar que a gente está perante a Deus, né? O que a gente é para Deus. Se alguém puder falar, se alguém puder escrever, enfim, compartilhar com a gente, o que a gente é para Deus? Sem brigar, gente. Filhos, Não sei. alguém aqui, Lilo, filhos amados, boa resposta. Não sei, às vezes meu nível de intimidade, meu nível de intimidade é baixo, aí não sei como dizer, às vezes é de cada um. Sim. Alguém aqui também colocou. Eu não estou acostumado com esse meeting. Deixa eu ver aqui onde está aqui, achei. Irmãos. E assim, é engraçado que a primeira resposta foi exatamente a que eu tinha aqui quando estava preparando o momento, era exatamente essa, né? A gente é filho amado de Deus. A gente é filho amado de Deus. E o que Deus é? Quando a gente pergunta assim, o que Deus é? E uma resposta normalmente se vem assim, que é Deus é, quando a gente fala assim, Deus é, normalmente as pessoas respondem amor. Deus é amor. E se a gente é filho de Deus, e Deus é amor, nós somos filhos amados. Deus nos criou. Se Deus nos criou, a gente é filho do amor. Então a gente foi criado por amor, a gente foi criado para o amor, e a gente foi criado pelo amor, que é Deus.
E outra pergunta também, aqui, se a gente para na pessoa de Jesus, o que nós somos de Jesus? O que a gente é para Jesus? Que também ali se coloca na pessoa de filho de Deus. A gente pode pensar que a gente é irmão, como uma pessoa que já colocou, mas até buscando aqui o que o Lucão disse sábado, a gente estava junto numa palestra, que é amigo. Nós somos amigos de Jesus. E assim diz também a palavra, né? Eu já não te chamo mais de servo, te chamo de amigo. Então, se a gente é amigo de Jesus, a gente tem que ser íntimo de Jesus. Eu acredito que todo mundo que tem um amigo aqui hoje, que está aqui presente, é íntimo desse amigo. Tem intimidade com esse amigo. Sabe o que esse amigo faz? Sabe o que esse amigo gosta? Se a gente trouxer assim para uma perspectiva humana, se a gente pensa aqui no nosso melhor amigo ou nos nossos melhores amigos, se a gente fechar os olhos aqui, a gente já consegue ver o semblante dele, consegue lembrar do rosto dele. Se a gente fechar os nossos olhos e perguntar assim, o que esse meu amigo gosta de fazer? Qual que é a atividade que ele mais gosta? O que ele gosta de comer? O que ele gosta de escutar? Música. Gente, eu só queria falar uma coisa que eu não sabia. Alan, você tá aí, parceiro? Fala, Lô. Um abraço, meu amigo. Quantos anos eu te vejo? Tá bem? Tô bem, graças a Deus, eu sei. Satisfação, revê-lo. Ah, graças a Deus. Bom te ver demais aqui. Enfim, o que a gente... a gente para e pensa num amigo, a gente consegue pensar nisso, pensar no que ele gosta de escutar de música, o que ele gosta de comer, qual que é o prato preferido dele. A gente consegue perceber que a gente tem intimidade. Se a gente fala de um relacionamento mais próximo, melhora isso ainda. Se é num relacionamento afetivo, um noivo, uma noiva, um namoro, um namorado, uma namorada, as pessoas que são casadas, né? Um esposo, uma esposa, sabe o que a pessoa gosta. Quando a gente fala de pai, de mãe, né, dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, a gente consegue estabelecer essa dinâmica de intimidade. O Lucão gosta de falar também que a gente consegue imitar essas pessoas. E eu acho interessante quando a gente vai para essa perspectiva, que cara, eu consigo imitar o meu amigo, eu consigo imitar o meu pai, eu consigo imitar a minha mãe. Não sei se vocês têm essas brincadeiras em casa, mas aqui em casa a gente tem muito. Eu imito minha avó, o jeito que ela fala, o jeito que ela brinca com as pessoas, o jeito que ela critica as pessoas, o jeito quando ela está com raiva, enfim. A gente consegue imitar as pessoas com quem a gente tem intimidade, com quem a gente estabelece essa intimidade. E é interessante a gente trazer essa perspectiva para Deus, ou para Jesus, assim como você quiser. A gente consegue imitar Jesus? A gente conhece Jesus tanto bastante que a gente consiga imitar Jesus? Que no nosso dia a dia a gente consiga fazer aquilo que Jesus fazia? Consegue imitar de verdade o jeito de Jesus? O que Jesus falaria para aquela pessoa? Como é que Jesus olharia para aquela pessoa? A forma como Jesus abraçaria uma pessoa, a forma como Jesus faria carinho numa pessoa, acolheria ela. Como é que a gente tem lidado com essa intimidade com Jesus? Até que ponto a gente tem sido íntimo de Jesus, que se alguém chegasse aqui agora e falasse assim, Alan, Cláudio, que são os rostinhos que eu estou vendo aqui agora, vocês podem imitar Jesus? E a gente não travaria, e a gente não daria um passo para trás e falar assim, eu não sei imitar Jesus. Quando, na verdade, a gente é chamado a imitar Jesus. De uma forma simples, de uma forma agradável, bonita, gostosa. A gente pode dar vários exemplos de como Jesus
acolhia as pessoas, como Jesus ia até as pessoas. Aí a gente pode falar um pouco lá na frente, eu gosto muito de falar disso. Jesus é o Senhor dos encontros. Ele encontra com a samaritana, ele encontra com o cego, ele encontra com o paralítico, ele encontra com Zaqueu. Jesus é o Senhor dos encontros. Ele vai até o encontro das pessoas e acolhe, e abraça, e demonstra carinho, demonstra afeto, demonstra cuidado, está disposto a ajudar, está disposto a estender a mão, está disposto a, até mesmo, num gesto além de curar aquela pessoa, de ajudar na transformação daquela vida, de ajudar na restauração de uma vida que às vezes estava morta. Acho que questão de exemplo. Às vezes, quando dá bom exemplo, essas coisas, a pessoa segue aquele exemplo e, às vezes, intimidade é uma coisa muito rara, muito difícil, que são poucos, amigos, são poucos mesmo, que vão saber seus gostos, essas coisas, mas intimidade com Jesus, às vezes, pode ser às vezes, o exemplo que o Jesus deu naquela época, que as pessoas tentam seguir o exemplo dele para escolher pessoas que têm problemas, não só problemas doentes, mas problemas psicológicos e outros. Sim, sim. Mas às vezes a gente, Vitor, vai colocando uma dificuldade para imitar Jesus, cara. Quando no dia a dia eu preciso só olhar com um olhar mais caridoso para as pessoas, um olhar mais carinhoso, mais afetuoso, abrir mão às vezes de falar mal para falar bem, às vezes abrir mão de criticar para aproximar, para dar um abraço, para dar um beijo. Isso também é imitar Jesus. Infelizmente, nem tudo é 100%. Nem sempre, nem 100% é gente, 100% amoroso, 100% aquilo. Tudo tem os seus altos e baixos, tem as suas perfeições. Com certeza. E essa é a nossa dificuldade como humanos, né? E aí Jesus é interessante porque ele vem como humano também para dar essa perspectiva para a gente. A gente nem sempre vai conseguir, Vitor, o tempo todo, mas a gente tem que sempre voltar o olhar para Jesus. Sempre que a gente lembrar, sempre que a gente puder. E por isso que é o bom de estabelecer essa relação de intimidade com ele. Porque cada vez mais eu vou conseguir olhar para ele. Eu vou conseguir entender para onde eu quero ir. Vou ter Jesus como o meu centro, o meu alvo. Às vezes a gente vai desviar, às vezes a gente vai olhar para outros lados, seguir outros caminhos. Mas aí a gente vem com o exemplo que o próprio Jesus traz para a gente, que é sempre há tempo, né? Sempre há tempo de voltar. Assim como um filho pródigo, por exemplo, sempre há tempo de voltar. Eu gosto muito de uma música de um cara que chama Criolo, que tem uma música que chama Ainda há Tempo. Eu gosto de trazer essa perspectiva para a nossa relação com Jesus, porque sempre ainda há tempo. Todos os dias a gente tem uma nova oportunidade. Porra, eu vacilei ontem, hoje eu consigo tentar não vacilar. Vacilei hoje, amanhã eu tenho uma nova possibilidade de não vacilar. Então a gente sempre tem essa oportunidade. E é interessante quando a gente pensa nessa perspectiva, que é de entender quais são os planos de Jesus na nossa vida. O que foi estabelecido? Eu gosto de pensar até antes na figura de Deus como um criador nosso. O que ele planejou e sonhou quando a gente ainda estava lá no ventre da nossa mãe, onde ele já amava a gente, onde ele já chamava a gente pelo nome. O que ele sonhava para a gente? O que ele planejava para a gente? E o quão longe a gente está hoje desses planos e desses sonhos. Às vezes eu estou bem perto, estou bem próximo, mas às vezes a gente vai se afastando desses planos, desses sonhos, por vários fatores. Eu gosto de tocar neles, porque às vezes a gente precisa entender um pouco. Acho que o Alan está aqui, é bom, ele até pode falar um pouco, se ele quiser, sobre isso, né? Mas qual que é a influência que a gente tem desde dos nossos familiares, seja mãe, seja pai,
influenciando e falando o que, que a gente é, o que, que a gente não é, e a gente vai se tornando fruto, né? Uma pessoa fruto daquela influência. Não sei vocês, assim, mas eu vivi na minha infância com minha mãe, por exemplo, falando que eu, sei lá, não prestava, que eu não era bom, que eu era parecido com o meu pai, que eu não tinha nem contato com ele, enfim, e a gente vai carregando, vamos dizer, personalidades que nem sempre são as nossas verdadeiras personalidades, nem sempre são aquilo que a gente é de verdade. Aí a gente vai ter que, às vezes, num processo de intimidade, de oração mais profunda com Deus, às vezes, necessariamente, num processo de terapia, entender o que, que a gente é de verdade, e não aquilo que a gente foi criando cascas e cascas e mais cascas, às vezes, de outras pessoas, ou de situações que a gente passou, que a gente viveu, e que de fato aquilo ali já não é mais aquilo que Deus sonhou para a gente, aquilo que de fato eu fui criado dentro de todas as perspectivas, sejam biológicas, fisiológicas, psicológicas, enfim, e que eu não larguei mão daquilo. Não às vezes por uma vontade própria, mas porque toda a minha vivência me trouxe para aquele lugar. Então é necessário a gente criar essa intimidade com Deus para voltar para Deus, para voltar a entender o que de fato eu sou, quem eu verdadeiramente sou, o que tem de plano de Deus, o que tem de sonho de Deus para a minha vida, e não aquilo que as pessoas falaram que eu seria, e não aquilo que as pessoas falam que eu sou, e eu acabo acreditando. Então é interessante a gente voltar os olhos para Deus, voltar os olhos para Jesus e falar, tipo, cara, quem que eu sou de verdade? E mais importante do que isso é ter coragem de indo abrir mão, assim como a Malu disse no início, daqueles sentimentos que ficam dentro do nosso coração. Um sentimento de angústia, um sentimento de ódio, um sentimento de rejeição, um sentimento de inferioridade, que às vezes vai sendo colocado no nosso coração por aquilo tudo que a gente vai escutando no dia a dia, sendo que isso não é de Deus, isso não vem do coração de Deus. Eu não posso me considerar inferior, no sentido de um sentimento de inferioridade, sendo que quem me criou foi Deus. Pode, fica à vontade, Regina. Boa noite. Boa Eu entrei noite. um pouquinho atrasada, foi uma pena. Mas você está falando uma coisa aí, e eu me lembrei que eu ouvi isso. Nós todos somos filhos amados de Deus. Não é? Todos nós. O ruim, o bom, todos. Então, nós temos que ter isso na nossa vida. Que nós somos filhos amados dele. Só ele que sabe fazer isso. E outra coisa, quando você falou de imitar os nossos parentes, os nossos amigos, como é fácil imitar outra pessoa, mas imitar Jesus é a coisa mais difícil. Quando eu falo aquela ejaculatória, Jesus, manso, humilde de coração, fazer o meu coração semelhante ao vosso. Por que eu não posso ser assim? Mas imitar o outro que fala alguma coisa, qualquer coisa, é fácil imitar. Então, nós temos que pedir muito o Espírito Santo que nos ilumine para que a gente possa ser um pouquinho semelhante a Jesus. Amém? Amém. E é isso, né? A gente tem que... Pode falar, Vitor, perdão, pode ir lá, vai lá. Esse sentimento de punição, sem ser as pessoas falando, às vezes sinto meio punido por certas coisas que às vezes eu tenho dificuldade, às vezes. Tem umas obsessões, algumas carências e alto de baixo, que é bem... Eu escuto algumas coisas negativas, mas... E punição também envolve também muito que a pessoa se sente punida. Às vezes Deus estivesse te punindo. Cara, aí assim, eu acho que isso pega uma questão, Vitor, que vai muito de, assim, às vezes de pessoas, até de doutrina e tudo mais. Mas eu gosto de pensar em um Deus carinhoso, em um Deus afetuoso, em um Deus amoroso. Eu gosto de pensar na figura de Jesus
aquele que foi incapaz de apontar para aquela mulher adúltera. Pelo contrário, ele fez com que as pessoas fossem convencidas de que elas não deveriam apedrejar aquela mulher. Então eu não consigo pensar num Jesus ou um Deus que pune as pessoas. E acho que até a própria figura de Jesus, ela vem também para retirar essa imagem que às vezes a gente tem até no Velho Testamento de um Deus que pune. Quando Jesus fala, eu venho do meu Pai e eu venho trazer a boa nova, e a boa nova é, não apedreje essa mulher. Às vezes não é tipo questão de doutrina, às vezes é questão de pessoal mesmo, psicológico mesmo. Aí. Sim, mas é porque a gente vem numa doutrina que é punitivista, né? A própria igreja, seja ela católica, protestante, vem muito numa cultura que é punitivista. E a gente tem que, assim, na minha singela opinião, assim, desculpa aqui estar compartilhando com vocês, mas eu acho que a gente tem que ir um pouco além disso. O meu convite é da gente ir um pouco além. Eu não consigo ver esse Deus que pune. Eu consigo ver esse Deus que é misericórdia, que fala, vem cá que eu te acolho, vem cá que eu te perdoo. Vamos cuidar disso aqui para que você não erre mais. Vamos cuidar dessa ferida para que você não fira outras pessoas. Eu consigo ver esse Deus. Assim, é a minha experiência, até porque ele foi assim comigo. Eu tive essa experiência, né? Passei por algumas situações, enfim, e que eu tive um Deus que me acolheu e que não me julgou pelas coisas que eu já tinha feito. Que continua fazendo isso. Eu ainda continuo errando. Enfim, então assim, não estou aqui num lugar de perfeição, de que já não erro mais, de que não peco mais, muito pelo contrário. Consigo me enxergar como muito pecador, como uma pessoa muito falha. Então, eu consigo enxergar Jesus dessa forma, até para que eu seja assim com as outras pessoas. E aí, na hora que eu vou imitar, eu não vou imitar uma pessoa ou um Deus que pune, eu não vou imitar um Jesus que pune, muito pelo contrário. Se eu me coloco nesse lugar de receber esse cuidado de Jesus, receber esse afeto, esse carinho de Jesus, quando eu sou chamado a imitar ele, eu sou chamado também a passar esse cuidado, passar esse carinho, passar esse afeto. Então, Vitor, assim, quando a gente está nesse lugar de autopunição, ou num lugar de que as pessoas estão punindo a gente, ou olhando para a gente com olhares de condenação, a gente tem que começar a repensar, estar nesses lugares, a gente tem que começar a repensar a sua forma de vivência com Jesus, e aqui eu não estou aqui para ditar regra, mas, cara, uma autopunição pode fazer muito mal para a gente, inclusive psicologicamente mesmo, de fato, trazendo para a gente, às vezes, aqui, somatizando algum tipo de doença, alguma coisa do tipo. Seja física, seja até mesmo mental, enfim, então a gente tem que tomar muito cuidado com esses sentimentos punitivistas, assim. Pelo menos é a forma como eu enxergo, tá, gente? Assim, tudo bem a gente discordar nesses pontos, tá tudo bem. Mas só um pensamento, só me intrometendo um minuto, sim. Sem Eu penso problemas, né? que a gente também tem que ter uma fé madura, sabe? Porque quando a gente vê esse viés de um Deus que castiga, muitas vezes o que a gente vê como castigo é consequência do que a gente faz. Uhum. Sabe? Então, assim, não é um Deus que castiga. É um Deus que nos deixa, que deixa com que a gente veja as consequências do que a gente faz. Consequências da gente. Né? Sim, Então, com assim, certeza. você peca, você erra. Muitas e muitas vezes você vai ter consequências disso, não tem jeito. E lá na frente, e ainda que você sofra com as consequências e tudo mais, você vai ter um Deus que ainda assim te acolhe, mas você precisa ser maduro a ponto de falar, olha, isso eu acho que é muito fácil julgar na conta de Deus, falar, ah, não, Deus está me punindo. Sim, concordo Entendeu? demais. Então, é suficiente a mim para falar, não, isso aqui pode ser difícil e tudo mais, mas é consequência do que eu fiz. A gente também tem que bancar o que a gente faz, nossas escolhas, né? Cada um tem suas escolhas e elas, certas ou erradas, elas são legítimas, mas a vida tem consequências. Julgar isso no colo de Deus também eu acho complicado. Com toda certeza. Eu gosto de dar um exemplo que foi quando eu aprendi, assim, quando eu estava ali, vamos dizer, vindo para mais perto de Deus.
que era do Padre Léo, não sei se alguém conhece, que é um Padre Léo da Canção Nova. E ele falava muito sobre a doença dele, né? Ele teve um câncer, e ele, antes da sua conversão, fumou muito, né? Cigarro, maconha, enfim. E ele falava, eu não quero que as pessoas orem para que eu seja curado, eu quero que as pessoas orem para que eu continue com a minha fé estabelecida. Porque eu não posso pedir a Deus para curar uma coisa que foi eu mesmo que coloquei no meu corpo, eu que fiz isso com o meu corpo, né? Então, acho que é um bom exemplo da gente ter, assim, cara, e a gente aqui também não estava falando de consequências, a gente está falando de sentimento de punição. Então, assim, você se autopunir não faz muito sentido, pelo menos no que eu penso, que eu tenho de vivência. Mas isso não quer dizer também que você não vá sofrer com as consequências das suas próprias escolhas, né? A gente, quem planta arroz, pode colher arroz ou pode não colher nada, mas colher feijão não vai colher. Não. Então, assim, se a gente planta coisas ruins, se a gente faz escolhas ruins, a gente pode até não colher nada fruto daquelas escolhas, né? Porque isso pode acontecer também. Mas colher coisas boas é difícil. Mas então a gente tem que arcar com as consequências. Enfim, concordo demais, né? E o último ponto que eu queria trazer para a gente aqui é sobre o que impede a gente de estar mais próximo de Deus, ou o que tem impedido a gente de estabelecer essa intimidade com Jesus. Para que a gente possa deixar Jesus tomar conta da nossa vida, fazer do nosso coração morada, assim como a gente cantou, a Ana cantou muito bonito no início, de ser a sua casa, né? Sou tua casa, sua morada. O que tem impedido da gente ser essa casa de Jesus? O que tem impedido a gente de viver essa intimidade? O que a gente não tem, vamos dizer assim, o que não tem coragem de abrir mão para viver essa intimidade com Jesus? Porque muitas das vezes a gente precisa abrir mão. Abrir mão de um sentimento de raiva, abrir mão de um sentimento de uma falta de perdão. Às vezes, buscar, inclusive, a ajuda terapêutica para lidar com esses problemas, essas dificuldades de relacionamento, de se entender melhor. O que a gente tem feito para ser, de fato, quem Deus quer que a gente seja? O que foi criado? Nesse amor, né, nesse Deus amor, o que ele criou? Eu não consigo pensar num Deus que cria uma pessoa cheia de ódio no coração. Eu não consigo acreditar num Deus que cria uma pessoa cheia de raiva, cheia de angústia. E tudo que vai sendo criado através disso, né? Eu não consigo pensar numa pessoa que Deus criou que ela se sente inferior às outras pessoas, que ela se sente rejeitada. Isso tudo é criação do nosso meio, é um resultado do que foi sendo criado, de como a gente foi sendo criado, é resultado do que a gente vem escutando ao longo desses anos, e a gente precisa abrir mão disso. A gente precisa ter coragem de deixar Deus entrar no nosso coração e limpar tudo. Limpar tudo e tirar tudo aquilo que não é dele. E quando eu falo isso, às vezes a gente pode ter um tipo de dificuldade. E se Deus quiser tirar um relacionamento da nossa vida? Seja ele afetivo, seja ele de amizade. Por mais doloroso que seja falar isso, mas às vezes é preciso retirar até um relacionamento familiar de perto, para que a gente não continue sendo machucado, ferido. Mas isso tudo pode ser doloroso. Enquanto eu estou aberto a abrir, estou aberto, né, de fato, de coração aberto a abrir mão de um trabalho, aberto a abrir mão de um sonho que foi colocado no meu coração em relação a uma profissão, que às vezes nem é aquilo que eu quero ser, nem é aquilo que eu tenho vontade de ser. E abrir mão dessas coisas, às vezes é doloroso, vai doer. Isso tudo faz parte do nosso crescimento como ser humano, faz parte do crescimento como filhos de Deus, como filhos amados de Deus. E aí eu queria trazer uma
frase que eu escutei até no âmbito profissional, mas eu queria partilhar ela com vocês, por mais que ela seja difícil de ser entendida, mas um dia eu escutei falando assim, que crescer dói. E quando a gente pensa numa criança, num adolescente crescendo, ele às vezes chora de dor. E ele está só crescendo. Mas é difícil. E às vezes a gente sair do lugar que a gente está, de comodismo, de não buscar essa intimidade com Deus, pode ser doloroso, que a gente vai ter que abrir mão de várias coisas. A gente vai ter que abrir mão de várias coisas que estão dentro da nossa comodidade. E aí, para finalizar, eu queria deixar uma palavrinha aqui, que está lá em Jeremias, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, Deus te trouxe aqui hoje também para te dar uma palavra de conforto, que é: eu não desisti de você, eu não esqueci de você, eu sempre esperei por você, eu sempre tive saudade de você, e estou aqui mais uma vez para restabelecer esses sonhos, esses planos que eu sempre sonhei para você. Então, se você estava pensando em desistir, se você estava desanimado, hoje Deus traz uma palavra de restauração, restauração de vida, de vontade de viver, de vontade de ser quem Ele quer que você seja, uma restauração de ser aquilo que Deus sonhou que você fosse e que você ainda pode ser. Amém? Amém. Amém. Muito obrigada, Lô. Eu acho que as palavras sempre, assim, confortam o coração da gente, né? Eu acho que faz com que a gente comece a semana, assim, renovado, restaurado, né? Então, eu queria saber se tem alguém que se sentiu tocado, que quer compartilhar alguma coisa com a gente, agora, nesse momento. Pode ficar à vontade. Regina? Pode ligar o microfone, Regina. Tá desligado. Não. Aperta no símbolo do microfonezinho. Não tá dando? Tenta apertar no símbolo do microfonezinho. Se não der, você entra e sai de novo. Ó, sai e entra de novo. Que às vezes funciona. Eu vi que a Eliana também levantou a mão. Pode falar, Eliana. Boa noite a todos. Eu lembrei muito de uma tia muito querida, irmã da minha mãe, que hoje não está mais entre nós, mas ela sempre falava com a gente assim: peça nas suas orações para você falar com a boca de Jesus, escutar com os ouvidos de Jesus e amar com o coração de Jesus. E isso eu passei para os meus filhos, sabe? Quando vai chegar numa reunião, numa entrevista, ou no serviço, na porta do serviço, sempre pedi isso, sabe? Eu lembrei tanto dela enquanto o Lô estava falando, né? E também da música, né? Eu te levantarei, filho amado, filho querido, restituirei suas forças. Ai, muito bom, viu? Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Muito obrigada, Eliana, por compartilhar um pouquinho com a gente, né? Eu acho que no que o Ló falou ficou bem isso, da gente conseguir ser um pouquinho mais a cada dia, que nem Jesus, né? Eu acho que isso vai aproximando a gente do nosso propósito e do que ele realmente quer para a gente. Então, se mais alguém quiser compartilhar com a gente, pode levantar a mão ou ligar o microfone. Então, para começo de conversa, eu acabei de tomar uma decisão. Eu vou começar a correr do lote, assim, sério. Porque cada vez que eu ouço ele falar é uma porrada diferente. Então, se a culpa é minha, põe ela em quem eu quiser, né?
Então, eu vou pôr nele porque é dessas, assim. Quando a gente fala, né, de intimidade com Deus, assim, é um negócio muito, muito forte, assim, porque você vai, né, algumas pessoas aqui me conhecem, eu vinha de um relacionamento regular com Deus, vamos dizer assim, né? Sempre fui menina de igreja e tal. E aí, o problema é que é muito fácil você se afastar. E um passinho que você dá para um lado é muito difícil você voltar. É isso, assim, quando a gente fala de intimidade, sabe? Então, a gente realmente precisa seguir na linha, assim, sabe, de intimidade com Deus, assim, de forma que você não tenha esse passinho para o lado de se afastar. Porque, por mais que você saiba, né, igual ele falou, né, que Jesus sempre sente saudade e tudo mais, por mais que você saiba disso, o caminho de volta nem sempre ele é tão fácil por N motivos. Porque dói, porque muitas vezes se coloca outras prioridades, né? Então, é isso, assim, a gente não pode mesmo. É isso que a gente está fazendo aqui, sabe? Não se deixar afastar. Porque se afastar é muito, muito, muito fácil. E voltar, o caminho não é reto para voltar. Só para finalizar aqui, eu falei que aparece no final, mas eu queria deixar isso até com relação à fala da Ana. Eu comentei lá atrás que Jesus é o Senhor dos encontros, né? No sentido de deixar essa mensagem final. Que deixe-se encontrar com Jesus, porque Ele é o Senhor dos encontros. Ele faz todos os dias uma oportunidade nova da gente encontrar com Ele, assim como Ele encontrou com a samaritana lá no meio quase do deserto ali para buscar uma água. Se a gente está nesse lugar, Ele se permite se encontrar nesse lugar também. Ele se permite, a gente não precisa estar bem, a gente não precisa parar de pecar, a gente não precisa parar de parar para encontrar com Jesus. Ele está nesse processo também, então se deixe encontrar com ele, né? Vamos nos deixar encontrar com Jesus. Aqui, deixa eu só finalizar. Consegui. É só lembrar, gente, que nós temos um Pai misericordioso que está lá na varanda, de braços abertos, nos esperando. Seja o filho bom ou o filho mau, ele está ali, ó, com o abração dele nos esperando. Ele não desfaz de ninguém. Vamos confiar. Obrigada, viu, pelas boas palavras. Muito obrigada a todo mundo que participou hoje. E eu queria pedir para o Ló, né, para a gente encerrar esse encontro, queria pedir para você fazer uma oração e rezar o Pai Nosso para a gente também. Vamos lá. Então, eu queria convidar a gente, da mesma forma que a gente iniciou, né? Então, se a gente pudesse. Distante é estranho fazer isso, mas vamos fazer cada um no seu cantinho, né? Fechar os olhos, se possível, colocar a mão no coração, para que a gente possa ali se colocar na presença de Jesus. Então, Senhor, eu te entrego e te confio cada um desses irmãos, para que o Senhor possa, pela tua santa misericórdia, pelo teu amor misericordioso, derramar sobre cada um de nós teu Espírito Santo restaurador. Que o Senhor possa derramar sobre nós, Jesus, o seu amor misericordioso, o seu afeto, o seu carinho, para que cada um de nós possamos nos sentir amados como nunca nos sentimos. Para que seja preenchido o nosso coração, que é a sua morada, com o seu amor, com o seu carinho, com o seu afeto. Que o Senhor possa retirar dos nossos corações tudo aquilo que o Senhor não sonhou, tudo aquilo que o Senhor não planejou.
Que o Senhor possa, nesse momento, retirar dos nossos corações, assim como a oração sincera da Malu lá no início, todo sentimento de angústia, todo sentimento de raiva, todo sentimento de rejeição, todo sentimento de inferioridade, que tudo isso caia por terra pela tua santa misericórdia e que o nosso coração seja completamente preenchido e revestido pelo teu amor. Eu te entrego, Jesus, cada um desses corações, para que o Senhor restabeleça os seus sonhos e os seus planos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, segundo o nosso perdão a quem está acendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aninha, depois você pega a passagem bíblica de Jeremias com Lote e a música e coloca lá no nosso grupo. A música chama? Eu sei que é o crioulo que canta. Como é que é? Ainda dá tempo. Não. Espera aí rapidinho, deixa eu. Mando aqui para vocês. Você manda e manda a passagem de Jeremias, o capítulo e o versículo, tá? Obrigado, meu irmão. Foi abençoadíssimo esse grupo. Amém. Gente, muito obrigada a todo mundo que veio aqui hoje. E até a semana que vem. Tchauzinho. Obrigada, Ló. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer enorme. Boa noite para vocês. Deus abençoe. Boa noite.